Olá a todos, eu sou Érico Endo, docente do IDOT, e vou apresentar um workshop online como aprender de forma mais eficiente. Durante esse período de reclusão, o IDOT tem criado diversas ações para manter os nossos alunos ativos. E essa é mais uma. Esse curso online pode ser aproveitado por estudantes e profissionais de fisioterapia, de osteopatia e também por profissionais da área da saúde. Essa primeira aula será sobre como o nosso cérebro aprende. Na aula número 2, abordaremos os maiores erros dos estudantes e como aqueles ditos mais inteligentes aprendem. Na aula número 3, teremos diversas técnicas para melhorar o estudo e a memorização. E na aula número 4, a última aula, iremos discutir estratégias e organização de um programa de estudos. Os estudantes da área da saúde se deparam com diversos nomes de estruturas anatômicas, de funções fisiológicas e tendo que correlacionar tudo isso. Você já leu ou estudou, acompanhou alguma aula, parece que entendeu boa parte ou tudo, mas esqueceu rapidamente, às vezes no mesmo dia, já quis entender algum assunto e pareceu que não entrava na cabeça, tinha dificuldade para assimilar, já pareceu que te falta tempo para conciliar os estudos. O objetivo desse workshop é ajudá-lo a mitigar, a diminuir esses problemas e facilitar o processo de estudo. Muitas pessoas julgam que sua memória ou sua inteligência não é boa o suficiente. Como é a sua memória? Você se considera inteligente? Já se sentiu estudando, lendo, prestando atenção em informações e parece que não sai do mesmo lugar? Isso é muito comum. E tenha consciência que inteligência se aprende. Alguns pontos importantes sobre o aprendizado. Se você não estiver estudando certo, estará perdendo tempo. Nós não fomos ensinados a estudar de uma forma correta, de uma forma mais eficiente. Desde a escola, a gente aprende de forma não eficiente. Se sua técnica não for boa o suficiente, todo o seu esforço poderá ser em vão. Portanto, para aprender melhor, precisamos entender como o aprendizado funciona. De forma geral, a gente pode dividir a memória em de curto prazo, que é aquela chamada memória de trabalho. Essa retém uma quantidade limitada de informações por pouco tempo. Por exemplo, quando você não tem um papel para anotar um número e precisa ficar repetindo até chegar em algum local onde você anote. E a memória de longo prazo, que é onde é retida a informação de uma forma mais longa ou definitiva. Permite que a gente recupere e evoque essas informações, essas memórias. Até a década de 50, os cientistas não sabiam muito bem onde ficava guardada as memórias. Até que, para tratar a epilepsia de um paciente, foi retirado os hipocampos deste, chamado paciente HE. E aí eles descobriram que o hipocampo tem papel fundamental na consolidação das memórias. Outro processo muito importante para a consolidação de memória é uma boa qualidade de sono. Vários estudos demonstraram que nos períodos mais profundos do nosso sono, as informações passam do hipocampo por córtex cerebral e desta forma são consolidadas em memórias de longo prazo. É muito importante dormir para a consolidação das memórias. Portanto, estratégias de estudar à noite, à madrugada dentro, para tentar passar numa prova, não é muito eficiente. A nossa memória é multissensorial. Captamos as informações do meio ambiente e enviamos para as áreas responsáveis no cérebro.
Quando estamos lendo, estamos ativando o sentido principalmente visual. Quando assistimos uma aula, estamos ativando as vias visuais e auditivas. O grande problema é que a maioria dos alunos estuda desta forma, ativando as vias auditivas e visuais somente. Uma forma mais efetiva para estudar durante a aula é sempre escrever, ativar também a via tátil e mais formas da via visual, fazendo esquemas, desenhos, utilizando cores. A gente vai ver mais técnicas para escrever e fazer bons resumos nas próximas aulas. A memória não está em um local do cérebro, ela está espalhada. É diferente da memória de um computador, por exemplo. A memória é uma função cerebral. Nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios, cada um deles fazendo, em média, 10 mil conexões. Isso dá uma quantidade gigantesca de contatos. E a nossa memória nada mais é do que um caminho de ativação de sinapses. Quando eu tenho uma nova informação, novas sinapses são criadas. Quanto mais sinapses eu tenho sobre um mesmo assunto, sobre uma mesma informação, mais forte, mais reforçada está aquela memória. Quanto mais sinapses, quanto mais caminhos, mais fácil fica de eu acessar uma memória. Uma das melhores formas de acessar uma memória é conseguir criar diversos caminhos para chegar até essa informação. Isso é muito importante e a gente vai ver nas próximas aulas técnicas para conseguir criar caminhos diversos sobre algo. Então, a memorização pode ser reforçada quando tem uma emoção envolvida, seja ela uma emoção positiva para nós ou uma emoção forte, negativa, ou uma recompensa, por exemplo. Essas emoções fazem com que a memória fique mais ativa, mais acessível. E cada pessoa experimenta essas emoções e, portanto, essa memorização numa intensidade diferente. Outro fator que reforça o processo de memorização é a repetição. A gente fez muito isso para guardar, por exemplo, a tabuada. Porém, esse processo deixa as informações muito superficiais, fáceis de serem apagadas ou com dificuldade para acessá-las. Nós vamos ver nas próximas aulas processos de repetição, estratégias de estudo que vão fazer com que as memórias fiquem mais fáceis de serem acessadas. Muitas vezes nós não nos esquecemos de algo, somente não conseguimos ter acesso a essas informações. Está ali, em algum lugar. Precisamos utilizar estratégias para acessá-las. Tão importante como memorizar algo novo é conseguir resgatar quando for necessário. E nós vamos discutir como fazer isso melhor. Porém, nós temos que lembrar que esquecer é importante. Esquecer é limpar tudo aquilo que o cérebro não precisa ou que ele julga não ser necessário. E um alemão chamado Hermann Ebbinghaus, em 1985, apresentou a teoria da curva do esquecimento. Ele pegou um conjunto de palavras, tentou decorar e viu em quanto tempo e a quantidade que ele esquecia. No final das contas, ele chegou nessa curva, em que, em média, em 20 minutos, ele só conseguia reter 45% das informações. Depois de um dia, 24 horas, somente 20% das informações estavam ali presentes em sua memória. Depois de uma semana, somente 10%, e depois de um mês, somente 5%
das informações que ele tentou aprender. Essa curva é muito importante e a gente vai retomá-la lá na terceira aula para aprender a mitigar esse processo que é natural. Então, vamos utilizar essa curva para saber quando reestudar, quando ativar novamente essas informações e deixar essas memórias mais acessíveis. Em resumo, quando temos contato com alguma coisa nova, alguma informação, nosso cérebro faz correlações com informações já existentes. Aí são feitas novas conexões, novas sinapses. Isso é chamado de memória de curto prazo. Essa memória ainda não está consolidada. O hipocampo pode levar essas informações para áreas do córtex. Aí sim, ela está guardada como uma memória de longo prazo. E essa memória, essa informação passada do hipocampo para transformá-la em memória de longo prazo, pode ser turbinada pelo estresse, pelo prazer, pelo sono e pela repetição. Então, alguns pontos importantes para guardar melhor as informações. Quando eu estou estudando, é necessário estar presente para captar melhor essas informações. Emoções podem influenciar no nosso aprendizado. Mesclar informações com experiências antigas ajuda muito a deixar essas informações mais acessíveis. Observar a qualidade do nosso sono, utilizar técnicas específicas para formar memórias e também utilizar técnicas para acessar memórias e entender, compreender como funciona o esquecimento, como utilizar isso a nosso favor. Formas de utilizar isso, estratégias, a gente vai aprender nas próximas aulas. Faça perguntas aqui nos comentários que no final da segunda aula eu irei responder as que forem feitas. Por favor, comente, curta a página, compartilhe com os amigos e até a próxima. Obrigado.